Vamos iniciar mais um estudo da série de André Luiz, dos livros. Nós estamos seguindo a sequência e estamos na parte 22, em que eu fiz a seleção de alguns assuntos de alguns livros de André Luiz, nos seus respectivos capítulos, para que possamos desenvolver estas reflexões profundas que somam a nossa formação espiritual, intelectual, moral, porque as escolhas que nós fazemos nesta vida, em vidas passadas, foram escolhas em vidas passadas que talvez faltaram um toque da luz, uma sabedoria, faltou talvez em alguma decisão a beleza dos princípios libertadores do Evangelho do nosso Mestre Jesus. As nossas encarnações são experiências que nós vivenciamos quase de forma inconsciente. Isto é, encarnamos e nós não conseguimos perceber que a vida faz um sentido. Nós estamos trilhando para grandes eventos espirituais, em que seremos espíritos angelicais, luminosos, e precisamos tornar isso ciente, consciente, para que possamos avançar com mais segurança rumo à porta estreita do Mestre Jesus. Hoje, estou trazendo alguns livros de André Luiz, parte 22, lembrando que todos os livros de André Luiz são psicografados por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo mentor André Luiz. E nós estamos na parte 22. O primeiro retângulo, nós temos o livro Os Mensageiros, capítulo 22, Os que Dormem. E seguindo a seta, destaquei para o assunto de hoje, rigidez de caráter. Rigidez de caráter, porque é um tema em que nós, quando vivemos a dureza do coração, a rigidez de caráter, ou algum comportamento que viola a lei divina, em que a lei divina espera de todos nós a flexibilidade em Cristo em favor do nosso próximo, mas a seriedade no nosso comportamento, isto é, flexíveis ao próximo, sermos pessoas fraternais, bondosas, mas quando há uma necessidade de uma vigilância íntima, nós precisamos ter essa seriedade de buscar a reforma íntima, a autoiluminação. E esse capítulo é interessante, que Os que Dormem, do livro de Mensageiros, nós sabemos que este capítulo diz respeito a um pavilhão na colônia Campo da Paz, que é presidida por Alfredo e Ismália, um casal, viveram na Terra na experiência do casamento, do matrimônio, e ao desencarnarem, ambos vivem no Campo da Paz, que é uma colônia muito próxima aqui da Terra, na vida astral, na vida espiritual. E o Alfredo convida André Luiz para que ele possa se reportar, juntamente com uma equipe que vão cuidar de quase 2.000 irmãos que se encontram num grande pavilhão, num ambiente fechado, em que estes irmãos dormem. Dormem porque eles cultivaram concepções negativistas, eles cultivaram, nas suas últimas encarnações, uma percepção da vida em que o materialismo, as ideias do materialismo prevaleceram. E eles acreditaram que, ao morrer, isto é, morre o corpo, e eles transferiram esta ideia que a morte biológica, ela também é uma morte espiritual, que não existe morte espiritual.
somos eternos. E eles permanecem neste sono, que não é um sono terapêutico, porque eles encarnaram e continuam dormindo. E, segundo André Luiz, estão ali anos, séculos, neste sono provocado por uma definição da vida em base do materialismo. E eles são despertados neste ambiente através de orações, preces, ações magnéticas. E o nosso Aniceto, que é o mentor espiritual que cuida desses irmãos, e também, por sua vez, cuida do André Luiz, o Aniceto que está presente, ele explica, com os demais mentores, eles explicam que estes irmãos, a maior parte deles, vivem a rigidez de caráter, isto é, eles não viveram a beleza do aperfeiçoamento espiritual. Eles não cederam, procuraram sempre impor a sua forma de ser, porque esse comportamento da rigidez de caráter, de alguma forma, todos nós temos. E precisamos crucificar esta característica, esta faceta em nós, para que possamos escolher, tomar decisões, não pela rigidez, não pela dureza do coração, e sim pelo toque da luz, pela sabedoria da mensagem da cruz, a mensagem do Mestre, que é uma mensagem profunda e libertadora. E a rigidez de caráter, ela cria uma situação em nós perigosa. Ela cria uma espécie de véu. Há um véu que impede que possamos olhar, observar, ter percepções claras que a vida ela tem um sentido espiritual. E, de alguma forma, nós não conseguimos penetrar no sentido das coisas, nós não conseguimos penetrar nas grandes faculdades espirituais que estão adormecidas em todos nós. E, diante disso, nós temos uma questão 18 do Livro dos Espíritos, para que possamos fundamentar esse conhecimento. Eu vou pedir para a Norma ler, por gentileza, em que esta questão 18, Allan Kardec pergunta se será permitido penetrarmos nos mistérios da essência das coisas. Então, de alguma forma, nós temos essa resposta da questão 18, que Allan Kardec pergunta se será permitido ou se um dia iremos penetrar no mistério das coisas. E a resposta é muito interessante, muito conhecida por todos nós, questão 18, que diz que, na medida em que, aliás, o véu, a resposta próxima disso, a Norma vai ler, mas diz o seguinte: o véu se levantará aos nossos olhos à medida que o nosso espírito se depura. Olha que interessante. Se existe uma depuração, um crescimento íntimo de natureza moral espiritual, um crescimento de elevação espiritual, este véu, que é um simbolismo da rigidez de caráter, ou pode ser do nosso egoísmo, do nosso orgulho, este véu, esse simbolismo, ele vai se levantar, porque nós estamos superando, suplantando essa dureza do coração. Vou pedir para a Norma ler, pode ser? Norma, por gentileza. Questão 18. Isso. É do capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo, subtítulo Conhecimento do Princípio das Coisas. Pergunta Kardec: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a espiritualidade responde: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, não lhe precisas faculdades que ainda não possui. Agradeço, Norma. Então, é interessante que esse véu, que é o símbolo de uma névoa, uma dificuldade de olharmos a vida no sentido, no ponto de vista espiritual, este véu ele vai se dissolvendo, se desfazendo, quando conseguimos melhorar nossa condição intelectual e espiritual.
E é interessante que essa rigidez de caráter, ela ainda é uma marca, infelizmente, da nossa humanidade. Vocês devem lembrar, tentando explicitar essa temática da rigidez de caráter, vocês certamente vão lembrar a parábola do filho pródigo, em que sabemos, segundo Jesus, está no seu evangelho, o filho pródigo, ele pede as suas posses, as suas riquezas ao pai. E vocês sabem que quando existe uma divisão de herança, é porque alguém morreu. O filho pródigo, ao pedir ao pai a sua divisão dos seus bens, ele estava matando o pai, que é um simbolismo. Nós matamos a esperança, nós aniquilamos essa beleza da noção de um Pai Celestial que quer cuidar de todos nós. Nós diminuímos estas sintonias do mundo superior. E o filho pródigo, ele, ao tomar posse, ele vai para o mundo. Ele resolve trilhar a sua vida, porque ele escolheu a herança, sua parte na herança. Isto é, ele matou simbolicamente o pai. E em um dado momento, filho pródigo, isto é, vive dos excessos, ele perde tudo, as suas posses. E ele teve que recorrer a uma ocupação de cuidar de porcos. Outro símbolo, outra mensagem. Cuidar de porcos, digamos assim, podemos analisar e ficamos saturados da nossa animalidade, ficamos saturados do nosso egoísmo, já que o filho pródigo, ao cuidar de porcos, porque ele teria que ter uma ocupação, ele percebeu o vazio existencial, o vazio de se identificar de forma excessiva ao mundo animalizado, ao mundo material. E aí há uma coisa muito importante de todos nós. O filho pródigo, ele cai em si. Esta é a expressão do Evangelho. Caindo em si, ele volta para o Pai. E ao voltar para o Pai, ele já está desfazendo esta rigidez de caráter, conforme o primeiro assunto que estamos analisando. Ele desfaz essa rigidez de caráter, porque quando ele pediu a posse ao pai, a parte da sua herança, há uma dureza naquele coração, o filho perante o pai. Há uma rigidez de caráter. Mas quando ele cai em si, após ele gastar tudo e viver o vazio existencial, ele começa a superar esta rigidez de caráter, porque ele quer voltar para o pai. E quando o pai encontra-se da Escritura, no Evangelho, quando o pai vê longe o filho caminhando ao encontro do pai, o pai deixa tudo que estava fazendo, vai ao encontro do filho, dá um beijo no filho e abraça aquele filho. Assim se encontra, essas colocações se encontram no Evangelho do Senhor Jesus. E o pai, que é a sabedoria divina, diz algo profundo. O filho pródigo já superou a rigidez de caráter, já está com o pai. E em um dado momento, o pai, ao observar o filho, diz o seguinte: vamos fazer uma festa, isto é, a consagração de um espírito que está se autossuperando. Aí ele fala, porque o meu filho estava morto. Olha que o pai fala para o filho, nessa parada do filho pródigo. Meu filho estava morto, voltou a viver. Isto é, estava morto na rigidez de caráter, no egoísmo, no orgulho, nas imperfeições morais que são mortes, que geram em todos nós vazios existenciais. E o pai fala, estava morto, voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, devemos viver o Evangelho para que, se existir alguma morte em nós de natureza espiritual, emocional, no Evangelho eu posso voltar a viver, assim como ocorreu com o filho pródigo. No Evangelho, se eu estava perdido com algumas ilusões desse mundo transitório, eu consigo, no Evangelho, me encontrar em Cristo. Vamos agora para o segundo retângulo, Livro e a Vida Continua, capítulo 11,
de nome Ernesto Fantini. Nós estamos estudando temas dos livros de André Luiz, parte 22. Estamos agora no segundo retângulo, acompanhando a seta Complexos de Culpa. O livro E a Vida Continua, existem dois personagens centrais da série André Luiz, Evelina Serpa e Ernesto Fantini. Ambos, digamos assim, desencarnaram quase simultaneamente, segundo o livro, e eles se encontram na vida espiritual. E o Ernesto Fantini viveu um drama muito sério na sua última encarnação, a ponto de viver aí quase pelo menos de forma intencional, um homicídio. Pelo menos de forma intencional, ele não conseguiu gerar o resultado esperado, porque o destino fez com que ele, de alguma forma, não tivesse essa culpabilidade, mas teve a intenção, e a intenção para o mundo espiritual constitui a regra. Vou até pedir para a Norma ler a questão 655, em que, na sua resposta, uma parte da resposta que fala o seguinte: a intenção constitui a regra. É muito importante entendermos isso, porque às vezes nós sentimos um certo remorso, uma culpabilidade, porque nós não estamos incluindo nas nossas reflexões as nossas intenções. Porque para o mundo superior prevalecem as intenções, porque às vezes os fatos não traduzem as nossas intenções. Você fez de tudo para amparar aquele filho. A tua intenção era sincera, honesta, era melhor naquele contexto. Mesmo que os fatos venham ocorrer de forma desagradável, prejudicando o seu filho, mas você fez o que era possível, a sua intenção que prevalece. Então, a norma avalia 655 para que possamos fundamentar essa temática do complexos de culpa. Pode ser, minha amiga Norma, por gentileza? Pois não, querido. Da parte terceira, capítulo 2, da lei de adoração. Né? Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? E a espiritualidade responde: nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, não somente para granjear o aplauso dos outros. Agradeço, Norma. Muito agradecido. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês perceberam que esses complexos de culpa, porque o Ernesto Fantini, na última encarnação dele, segundo o livro E a Vida Continua, ele não sofreu os complexos de culpa porque ele resistiu, ele teve uma resistência mental. É muito importante essa resistência mental, porque quando nós erramos, quando vivemos os nossos erros, equívocos, a culpa ela se apresenta porque em nossa consciência, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde se encontram as leis de Deus? Em nossa consciência. Nossa consciência nos alerta diante de uma culpabilidade, de algum erro. Mas a intenção que prevalece é a intenção. E a intenção, conforme a norma leu, a 655 em sua resposta, a intenção constitui a regra. E o Ernesto Fantini, ele tentou agir como um homicida. Ele incidiu no crime, só que o resultado não ocorreu, que independeu dele, mas de alguma forma ele viveu esse sofrimento na última encarnação. E ele não viveu esses complexos de culpa no sentido de ele não conseguir levar adiante a sua encarnação, ele até conseguiu, ele não ficou na condição parasitária,
ele não ficou numa situação de inércia, ele avançou de alguma forma, mas ele foi responsabilizado porque a intenção dele era de matar o seu opositor. É de matar seu opositor. Então, no mundo espiritual, ele conversou com o mentor espiritual Ribas, que é o médico psiquiátrico. No mundo espiritual, os médicos continuam exercendo as suas funções, e existiu um diálogo entre o Ernesto Fantini e o mentor espiritual Ribas, em que o Ribas explicou para o Ernesto Fantini que, de alguma forma, ele não incidiu nesses complexos de culpa que gera profundas depressões, situações de labirinto, você vive uma condição perigosa. O Ernesto Fantini não viveu essa culpabilidade profunda porque ele aprendeu a resistir. E precisamos resistir nós mesmos. E para que possamos resistir, devemos recorrer à beleza do Evangelho do Senhor Jesus. Os amigos, as amigas devem lembrar que existe uma passagem da vida de Jesus, eu acho que se encontra no Evangelho de Lucas. Jesus orientou os seus apóstolos da seguinte forma, dizendo o seguinte: irei enviar vós como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha só que interessante. São quatro símbolos que Jesus menciona nessa parte do seu evangelho. Primeiro, ele fala a respeito da ovelha, que é o simbolismo da aceitação do pastor. O próprio Jesus fala que o pastor ele vai até a ovelha que se desligou do rebanho. Então, o pastor tem noção de cuidar da ovelha, mas para sermos a ovelha, esse símbolo da simplicidade, da aceitação do conhecimento, devemos aceitar a hierarquia. E a hierarquia no mundo espiritual é algo muito profundo, porque é a chamada ascendência irresistível. O superior, com o seu magnetismo, com a sua força moral espiritual, naturalmente, ele se destaca diante daquele que é o inferior, ou menos evoluído. Eu vou até pedir para a Norma ler, vai ser um pouco, Norma, das questões que eu lhe passei. Você pode ler, Norma, só para que possamos ter noção de hierarquia. O que é hierarquia no mundo espiritual? O que significa um espírito superior diante do espírito inferior? Isto é, a resposta diz o seguinte: o espírito superior ele tem uma ascendência, uma influência irresistível. O espírito superior perante o inferior. É a questão 274, 274. Então, esta questão esclarece para todos nós que o superior ele tem uma influência, uma ascendência sobre o espírito menos evoluído. Isso fica muito claro com esta questão, essa noção de hierarquia no mundo espiritual. No mundo espiritual, prevalece a evolução moral, intelectual em Cristo, e a evolução espiritual. A evolução no mundo espiritual, a evolução no mundo espiritual, a noção de hierarquia, ela é muito diferente do mundo material que vivemos, em que aqui prevalece a hierarquia de natureza econômica, política e, às vezes, uma hierarquia degradada moralmente. Pode ler, Norma? 274 do Livro dos Espíritos. Pois não. Parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita, as relações no além-túmulo. Questão 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Respondem os espíritos. Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. 274A. Podem os espíritos... Norma, não precisa ler, não. Obrigado. Não? Tá bom, querido.
Muito obrigado, Norma, muito obrigado. Ok. Então, conforme a nossa amiga Norma leu, essa influência, essa autoridade, ela é irresistível. O superior, no mundo espiritual, ele tem uma presença magnética, em que o espírito menos evoluído, ele sente naturalmente, é um respeito natural. Por isso que a ovelha, voltando aos símbolos da passagem da vida de Jesus, nós estamos falando de complexos de culpa, isto é, como você se defender de uma culpabilidade, de um profundo remorso, de uma recordação penosa. Como é que você vai se defender? Eis aí a orientação de Jesus. Que Jesus orientou os seus apóstolos: irei enviar vós como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isto é, ovelhas aceitam a hierarquia, o bom pastor, conforme a questão do Livro dos Espíritos, 274. A autoridade moral do superior vai orientar o inferior. Uma vez que você aceita a condição de ovelha, você terá que superar, todos nós teremos que superar, a condição de lobo. O simbolismo do lobo, podemos aí, naturalmente, filosofar que o lobo representa o predador interno. Sou eu mesmo, esse lobo. São os pensamentos sombrios, mentalidades apaixonadas, em que essas mentalidades, estas concepções apaixonadas, elas anulam a razão em Cristo. Estas paixões desequilibradas, elas já aniquilam, quando nós permitimos, é claro, a visão da boa nova, do mundo espiritual. Então, o lobo significa a ideia, a mentalidade, a concepção sombria em que eu estou priorizando o mundo material, o mundo corporal, esquecendo o mundo espiritual. E estas ideias, elas tentam se atualizar aqui e agora. Elas se apresentam através do inconsciente de vidas passadas e elas tentam moldar, elas tentam naturalmente criar um ambiente mental em nós, no sentido de reproduzirmos velhos padrões de ideias que escravizam todos nós. Então, uma vez que você aceita a orientação do bom pastor na condição de ovelha, você tem o amparo para superar esse lobo que simboliza ideias sombrias. Você, na condição de ovelha, você tem condições de suplantar estas tendências, estes arrastamentos, que é o símbolo do lobo. E Jesus, para fortalecer esse símbolo da ovelha, que é o aprendiz que aceita o mestre, ele diz: seja você, então, já que você aceitou a condição de ovelha, eu ser seu pastor na sua vida, aceita a orientação e a prudência da serpente. A serpente, ela tem a prudência. Todos os movimentos de uma serpente são movimentos calculados. Ela procura dimensionar aonde ela se encontra, o território que ela vive. Na condição de serpente, eu posso fortalecer esse arquétipo, esse perfil mental da ovelha, porque a ovelha deixa de ser algo, uma situação, ela deixa de agir, digamos assim, de forma ingênua, inocente. Ela procura ter a prudência da serpente. Ela sabe trilhar os caminhos em que o nosso mundo, por ser um planeta de provas e expiações, o mal predomina, segundo Allan Kardec. Mundo de provas e expiações, o mal predomina. Então, você não pode ser uma ovelha inocente, ingênua. Você tem que ser uma ovelha, no sentido simbólico, desse perfil mental, com as qualidades da serpente, que consegue dimensionar os seus predadores, o terreno e tudo mais. E Jesus completa, de forma muito interessante. Seja também simples, como as pombas. Por que eu devo ser e viver esse simbolismo da pomba em mim? Porque a pomba tem uma qualidade da simplicidade. E ela voa. A pomba voa. O que significa voar? Você, mentalmente, você pode alçar voos pela oração. A oração, que é uma forma de sintonia com o mundo superior,
através do fluido universal, você lança matéria mental pelo seu pensamento exala energia. O pensamento exala matéria mental. E ao lançar essa matéria mental através da oração, você mantém sintonias com o mundo superior, pedindo auxílio, ajuda. Então, esse símbolo da pomba é muito interessante, porque se o lobo tentar lhe atingir pelos complexos de culpa, aquela culpabilidade que pode levar você perigosamente a um remorso, a uma condição parasitária, ou uma recordação penosa, você pode ficar ali com uma espécie de fixação mental. Você fica no circuito mental fechado, você nada faz, tu pode perder uma encarnação. A tua mente fica estagnada. Por isso que é importante você ter esse símbolo, esse arquétipo, esse perfil mental da pomba, porque você se lança mentalmente pela oração. Deus me ajuda, mestre. Jesus, me dê essa água viva. Essa força mental de pedir auxílio, só na condição de ovelha, que a ovelha percebe o bom pastor, você vai receber essa proteção do pastor chamado Jesus. Então, meus amigos, analisem estes símbolos que Jesus mencionou no seu evangelho. Ovelha, lobo, serpente e a pomba. Sejamos a ovelha para superar o lobo que ainda sou. Mas como ovelha, devo aceitar a hierarquia de Jesus, o bom pastor. E Jesus ensina prudência, como assim age a serpente. E simples como a pomba, porque ela sabe voar pela oração, simbolicamente dizendo. Vamos agora, meus amigos e minhas amigas, para o livro Nosso Lar, capítulo 46, de nome Sacrifício de Mulher. Esse sacrifício de mulher é a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, ela visita seu filho, Nosso Lar, lembrando que a mãe de André Luiz, ela vive numa colônia acima do Nosso Lar, que é a Alvorada Nova, e ela se apresenta em Nosso Lar para visitar seu filho, após o retorno de André Luiz, que ficou 8 anos e meio no umbral, e ele é amparado pelo Clarence, e ele reingressa na colônia espiritual Nosso Lar. E a mãe de André Luiz dialoga com o nosso André Luiz, e ela fala a respeito da fatalidade. Ela fala o seguinte, há uma frase muito interessante da mãe de André Luiz, dizendo para o André e para todos nós que Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. Olha que interessante. A mãe de André Luiz, ao dialogar com o André, seu filho, em Nosso Lar, ela diz o seguinte, Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. Isto é, na realidade, a fatalidade, ela não existe no sentido de determinar qual, naturalmente, o destino que nós teremos. Porque se eu tenho livre-arbítrio, primeiramente eu posso escolher, vocês concordam? Livre-arbítrio, eu posso escolher. É na minha escolha que eu vou criar, entre aspas, a fatalidade. São as minhas escolhas que eu posso me libertar, me tornar um espírito redimido, isto é, não preciso mais encarnar aqui, ou se a minha escolha for desfavorável, se a minha escolha ela viola a lei divina, eu vou criar uma fatalidade de reencarnar aqui para poder expiar, resgatar. Então, no fundo, a mãe de André Luiz, ao falar que o homem que cria a fatalidade, ela está dizendo o seguinte, olha, são as suas escolhas que permitem destinos em relação às programações reencarnatórias. Por isso que eu preciso aprender a viver. Aprender a viver. Inclusive, nós ainda estamos na existência mais biológica do que uma vida espiritual. Nós ainda vivemos mais para o mundo transitório, o mundo que estamos transitando. Então, há uma diferença de existir e viver. Já ouviram falar sobre isso? Há uma diferença de existir e viver. Existir, nós podemos existir, ter uma vida muito voltada ao mundo material. Só que na existência, nós nos igualamos
somos similares, iguais aos objetos. Olha que interessante. Um cadáver sem vida, a morte biológica, não tem vida espiritual, mas tem existência material. Já perceberam isso? Quando nós olhamos um cadáver, ele existe. O cadáver existe, mas não tem vida espiritual. Quando eu não tenho vida espiritual, quando eu não lanço o meu olhar para o Altíssimo, para o céu de estrelas, que representa esse céu, a herança da minha condição do vós sois deuses, quando eu não entendo que existe uma vida superior, eu me igualo ao cadáver, porque eu só estou existindo. Então, eu posso me igualar à condição de cadáver, porque o cadáver existe, não tem vida biológica, não tem vida espiritual. Eu existo, tenho vida, mas eu posso me igualar ao cadáver por ter uma vida improdutiva e estéril. E aí vem Jesus no seu evangelho, Evangelho de João, e Jesus menciona: vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Olha que interessante. Para que todos tenham vida. Ele não fala assim, para que todos tenham existência. Não, Jesus não. Jesus vai além do mundo corporal. Ter vida significa que o teu corpo tem que ter alma. O teu olhar tem que ter brilho. A tua fala tem que ter a beleza e a linguagem da cruz. A tua forma de ser tem que lembrar o Mestre Jesus. Nós não podemos deixar a encarnação sem lembrar o Mestre. Mas como que eu vou lembrar o Mestre Jesus se eu sou uma pessoa tão simples? Quando você age na caridade, você lembra Jesus orientando os nossos corações no seu evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Se eu estou agindo na caridade, estou amando o próximo. Quando eu procuro trocar um olhar afetuoso com os meus afetos, eu estou lembrando Jesus, quando ele trocou olhar com o apóstolo Pedro, com a Maria Madalena, ele trocou olhar com o próprio apóstolo Paulo de Tarso, com a Maria, a mãe dele, com a Marta, irmã de Lázaro. Jesus trocou olhares com os irmãos da época. Então, quando eu troco um olhar doce, afetuoso, eu lembro Jesus. Eu saio da existência biológica, que me iguala essa existência a um cadáver, a um corpo. Eu saio dessa condição e passo a viver em Cristo. Eu estou dando vida. O meu corpo tem alma. Eu estou indo além do mundo material. Estou transcendendo. E vamos agora para o último retângulo. Livro Missionários da Luz. O nome do capítulo é Epífise. Epífise. Capítulo 2, Livro Missionário da Luz. O nome do capítulo é Epífise. O assunto é unidades, força. É um conteúdo de natureza científica e é interessante porque nós conseguimos entender que a epífise, segundo segundo o mentor espiritual Alexandre, lembrando que neste livro Missionários da Luz, o mentor espiritual que acompanha o André Luiz é o mentor Alexandre. E ele explica que essa glândula, ela fica no centro do nosso cérebro, epífise, ela é uma glândula mental. Ela tem várias funções orgânicas no nosso mundo físico, a questão da sexualidade, da adolescência, da mediunidade. E o mentor Alexandre diz que essa glândula, que ela tem a sua correspondência no perispírito. No perispírito. Essa glândula epífise, ela libera unidades força. Unidades forças são energias que representam para todos nós possibilidades de a gente se imunizar, de viver forças espirituais que comportam o nosso perispírito. Então, nós temos qualidades, faculdades espirituais que precisamos potencializar, aflorar. Uma delas é procurar, através de disciplinas espirituais,
A oração é uma disciplina, meditação é uma disciplina, caridade é uma disciplina profunda, o conhecimento, leituras edificantes, você conhecer uma vida de uma Marte como Abigail no livro Paulo Estevam, ou a Marte Célia no livro 50 anos depois, Olívia no livro Há 2000 anos. Quando o meu conhecimento ele mergulha, quando eu começo a examinar essas grandes vidas, para que eu seja um pouco delas, eu começo a desenvolver essas unidades forças que saem dessa glândula mental chamada epífise. Mas por que eu preciso deste conhecimento? Porque eu vou desenvolver em mim a capacidade de ser o vós sois deuses. Isto é, na minha condição de um pequeno Deus, eu tenho essas faculdades. Uma delas é a chamada unidades forças, que são emanações que saem dessa glândula mental, epífise. Mas como é que ela acontece? Quando eu medito, quando eu desenvolvo virtudes no meu dia a dia, tenho tudo para agir de forma temperamental. As chamadas atitudes irrefletidas. Se eu consigo frear, amortecer estes arrastamentos, estas tendências, estas inclinações, e aí eu consigo frear tudo isso, conter, em nome da reforma íntima, eu desenvolvo unidades forças. Eu começo a modificar o meu halo vital, que são emanações que saem do meu perispírito, eu consigo embelezar a minha aura, eu ganho uma vibração, um colorido. Você sabe que a nossa aura ela tem cores. E existe um mentor espiritual chamado Aniceto, que ele é previsto no livro Os Mensageiros. A aura dele é lilás. É uma aura, é uma cor que significa amor profundo por todos. É uma raridade. É muito difícil conhecer alguém que tem uma aura lilás. Então, você imagina você com uma aura lilás, as emanações que envolvem o teu perispírito. Ao conseguir essa beleza, essa estética divina, você naturalmente já consegue emanar de si mesmo essas unidades de força. Elas vão permitir que você tenha defesa mental, que você consiga identificar algumas faculdades mediúnicas, faculdades espirituais, e você vai sentindo a vida espiritual. Então, precisamos nos identificar com esses valores. E tem uma questão muito interessante para que possamos fundamentar esse tema que estamos estudando, unidade de força, porque ela é uma forma de você superar a sua natureza corporal. Como assim superar a minha natureza corporal? É porque a nossa natureza corporal ela tende a uma grande possibilidade, a uma tendência que a minha natureza corporal se impõe através das paixões, dos desejos. Eu fico priorizando somente o mundo transitório, esquecendo o mundo eterno, a pátria espiritual. E a questão 912, eu vou pedir para a Norma ler, e Allan Kardec pergunta como superar as tendências das paixões. E a resposta ela é muito simples, né? Praticando a abnegação, isto é, renúncia. Às vezes nós teremos que falar não, teremos que renunciar, devemos renunciar a alguns comportamentos que podem aprisionar a nossa mente uma condição de espírito ainda muito limitada em termos evolutivos. Tu pode ler, amiga Norma, por gentileza, 912 do Livro dos Espíritos. Isso, da parte terceira, capítulo 12, da perfeição moral. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E aí a espiritualidade responde: praticar a abnegação. Muito agradecido, Norma. Muito agradecido, amiga. É isso. Então, segundo as palavras da Norma, praticar a abnegação. E a abnegação, no dicionário mais simples, tem vários significados. O que eu gosto é renúncia. Renunciar. Dizer não.
negar a si mesmo, lembrando as palavras de Jesus no seu evangelho. Quem quiser seguir meus passos, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Então, quando eu consigo alcançar essa beleza da renúncia, eu também me aproximo um pouco do Mestre Jesus. E é interessante que, às vezes, nós podemos sentir o Mestre Jesus. Ah, mas se é possível? É possível. Sentir o Mestre Jesus. Vocês vão lembrar, isso é um fato que ocorreu, não é uma parábola. Está nos evangelhos. Após a desencarnação de Jesus, no terceiro dia, Jesus se materializou em Jerusalém, se materializou para Maria Madalena, e ele também se apresenta para os discípulos de Emaús. Eram 2 discípulos. Os discípulos de Emaús, eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús, que são, naquela época de Jesus, primeiro século da era cristã, na antiga Palestina, existiam essas aldeias, né? E esses discípulos de Emaús, quando estavam voltando para Emaús, no caminho, esses caminhos que nós fazemos, as estradas das nossas vidas, né? Eles estavam lamentando a morte de Jesus entre si. E quem se apresenta perante a eles? Eles não percebem. Eis aí o acontecimento, os fatos, mas também existem símbolos, mensagens profundas. Os discípulos de Emaús, os discípulos, eles, ao lamentarem a morte de Jesus, eles recebem quem? O próprio Jesus, materializado. Só que, segundo as Escrituras, eles recebem Jesus como estrangeiros. Então, o discípulo de Emaús, que somos nós, de alguma forma, ainda recebemos Jesus como uma espécie de estrangeiro. O estrangeiro, dependendo da língua, nós não iremos entender nada daquela língua, daquela comunicação. E assim ocorre com a gente. Jesus é uma espécie de estrangeiro quando se encontra na estrada da nossa vida. Jesus fala com a sua voz inesquecível e nós não entendemos, porque consideramos Jesus um estrangeiro em minha vida. Nós não reconhecemos Jesus ainda como mestre. É um estrangeiro, como assim ocorreu com os discípulos de Emaús. Mas quando Jesus começa a falar, dialogar com esses irmãos, e Jesus esclarece uma série de coisas, inclusive fala do Antigo Testamento, um deles sentem o coração arder. Olha que interessante. Um deles sentem o coração arder. E quando, ao entardecer, eles convidam esse estrangeiro a fazer uma refeição. E Jesus, ao cortar o pão no meio, Jesus se desmaterializa, se desfaz na sua materialização. Aí eles percebem que é Jesus. E eles retornam para Jerusalém para avisar aos apóstolos que Jesus se materializou para eles. E aí eis o ensinamento. E um deles faz uma indagação para o outro, dizendo o seguinte: não ardia o seu coração? Não ardia o nosso coração? Isto é, estar com Jesus é arder o nosso coração, porque você vai sentindo, você vai vibrando, e arde o nosso coração de forma muito encantadora. É um aquecimento de paz, de amparo, que alguma coisa me diz que há uma esperança na minha vida. A minha vida, ela não se faz somente nas madrugadas escuras. A minha vida também é as claridades do amanhecer, daqueles dias ensolarados. Jesus é o nosso sol nascente. E quando nós começamos a nos aproximar de Jesus, o nosso coração arde, meus amigos, minhas amigas. Os nossos corações ardem a ponto de a gente sentir uma certa felicidade
de buscar Jesus, mesmo que Jesus ainda para mim é um estrangeiro, como assim ocorreu com os discípulos de Emaús. Mas, mesmo que eu receba Jesus como estrangeiro, numa língua diferente, ainda assim Jesus, pela sua misericórdia, Jesus, ele permitirá que o nosso coração possa arder. Mesmo que a gente não entenda o seu evangelho, o evangelho do Mestre, a Boa Nova, ainda é uma língua inacessível para a nossa formação espiritual. Mesmo que Jesus envie seus mensageiros nas estradas das nossas vidas, mesmo que Jesus venha afagar as nossas almas, mesmo que ainda não reconheça Jesus como a minha água viva, ainda assim, Jesus se aproxima de cada um de nós e o nosso coração arde. Como agora o nosso coração arde. Então, não desisto. Eu sei que existem momentos, existem dias nublados, sabemos. Sei também que a impressão que dá é que eu estou caminhando no deserto. O calor é grande. Mas não desistam, porque tanto deserto que tem água é porque nós não enxergamos. Nós não enxergamos porque a incerteza, às vezes, cega a gente. Porque se eu olhar para o céu em pleno deserto, mesmo que o sol esteja brilhando e gerando muito calor, mas se eu olhar para o céu, eu vou ver pequenas nuvens. Concordam? Existem nuvens no céu de um deserto. E nuvens significam possibilidades de chuvas, águas que eu tanto preciso para cessar minha sede. Então, naquele deserto, certamente choveu um dia. E a água, ela tem a capacidade de tudo penetrar. Ela escoa para a parte subterrânea daquele imenso deserto. E as águas se encontram ali, na parte subterrânea do deserto, que eu estou trilhando. Basta eu olhar, raciocinar, erguer minha mente, ter atitudes heróicas, coração valente e começar a cavar o deserto da minha vida. Cavar, retirar as areias, abrir caminhos para a parte subterrânea daquele deserto. Cavar com as mãos. Vamos tirando a areia. Em um dado momento, eu irei contemplar um manancial de água, uma fonte de água que eu tanto busquei em vidas, em muitas vidas, que é a água viva do Mestre Jesus.